Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Jaciara Petri, nutricionista. Se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e já deixe o seu like. Toda terça-feira nós temos vídeos novos aqui, então ative o sininho para você ser avisado quando os vídeos forem ao ar. Hoje o nosso vídeo vai ser sobre alergia, intolerância ou hipersensibilidade alimentar. Os três são diferentes e eu vou explicar para vocês qual é a diferença de cada um e como você pode identificar se você está com alguma alergia ou com alguma intolerância ou hipersensibilidade alimentar. Então esse é um tema bastante importante que nós precisamos realmente compreender para que a gente possa analisar se os sintomas que a gente vem tendo estão relacionados aos alimentos que a gente vem ingerindo. Então vamos lá, eu vou começar falando para vocês sobre a alergia. A alergia é mais fácil de ser identificada. Como é que eu sei se eu estou com um processo alérgico? Por exemplo, você ingeriu camarão e na sequência, logo em seguida, você já sentiu um edema, que pode ter sido um edema na sua glote, você pode sentir coceira no corpo, você pode visualizar que placas avermelhadas se espalharam pelo corpo. Então a alergia ela é uma resposta mais rápida, é um efeito mais ou menos imediato e é um risco maior que a pessoa está correndo. Se ela ingerir o alimento que ela é alérgica, ela vai precisar ir para o hospital, utilizar corticoide ou anti-histamínico. Então vai depender de cada caso, mas geralmente o processo alérgico é assim: ingeriu o alimento que você é alérgico ou a substância que você é alérgica, a reação é praticamente imediata. E a alergia é um fenômeno imunológico, você realmente vai precisar evitar aqueles alimentos que você é alérgico e é por isso que tem uma resposta tão rápida e às vezes pode ser até fatal. Já a intolerância alimentar acontece quando a gente não tem enzimas para digerir determinado alimento. Já não é uma reação imunológica, é uma alteração que acontece por deficiência enzimática. Vamos falar, por exemplo, dos orientais. A maioria dos orientais não produz lactase, que é uma enzima que ajuda a digerir o leite e todos os derivados de leite. Então, quando a pessoa ingere determinado alimento, se ela não tem a lactase, ela vai ter uma reação a esse alimento. E geralmente a reação da intolerância alimentar, ela vai aparecer nas primeiras 24 horas até 48 horas. E podem ser quais reações? Pode ser constipação, ou pode ser diarreia, pode ser inchaço abdominal, pode se apresentar com fadiga ou com dor crônica. Os sintomas eles podem ser diversos, então a gente precisa ficar atento nas primeiras 24 a 48 horas. Muitas são as pessoas que podem apresentar essas reações, pois a maioria das pessoas não produzem lactase, que é a enzima que precisa digerir os alimentos que têm leite, por exemplo. Então, as crianças até os 9 anos elas produzem lactase, a partir dos 9 anos elas já não produzem mais. Então a maioria dos adultos já apresentam uma certa dificuldade para digerir esses alimentos. Então a gente precisa sempre ficar atento aos sinais e aos sintomas que o nosso corpo vai apresentar. Já a hipersensibilidade é uma outra situação e geralmente ela está associada ao cérebro e ao intestino. São os dois órgãos que mais vão sofrer quando a gente ingere um alimento que é incompatível, que aí no caso a gente fala que é hipersensível. Então, por exemplo, a pessoa ingeriu no sábado uma pizza e na pizza tem glúten, tem lactose e a pessoa vai ter uma reação lá na quarta-feira de manhã, tendo uma dor de cabeça forte, uma enxaqueca, e quase nunca a pessoa vai estar relacionando a esse alimento que ela ingeriu no sábado à noite. Então, a hipersensibilidade alimentar, a reação dela é mais tardia. Mas existem pessoas que ingerem quase todos os dias alimentos que são hipersensíveis, então todos os dias elas têm uma reação. Pode ser que não seja a dor de cabeça, mas vai se apresentar com o cansaço, com a dor, com a indisposição, com o inchaço, até mesmo o tremor se apresenta nesses casos. Então a hipersensibilidade ela tem uma ação prolongada, ela vai se apresentar mais tardia. E quando acontece de ingerir esse alimento que é incompatível, que é hipersensível ao seu corpo, o seu próprio corpo começa a reagir e produzir anticorpos
como uma forma de tentar se defender, e esses anticorpos vão atacar o seu cérebro. Então é por isso que já é comprovado hoje em dia que quando as pessoas se alimentam demais de alimentos que são hipersensíveis ou incompatíveis, elas têm uma tendência a diminuir o QI. E já foi comprovado isso em testes que alunos que são hipersensíveis ou têm um grau maior de intolerância e hipersensibilidade alimentar, eles têm notas inferiores àqueles alunos que não têm intolerância alimentar. Então, isso a gente já consegue comprovar que existe, né? A pessoa pode ficar menos inteligente ou ter uma dificuldade maior de aprendizagem simplesmente pelo fato de ingerir alimentos que são incompatíveis com o seu organismo. E quais são os outros sintomas que podem também se mostrar? Rinite, sinusite, enxaquecas, acne, dermatite, a fadiga crônica, como eu já falei para vocês, as dores crônicas também estão relacionadas a isso. Alterações nas fezes, então tudo isso tem uma forte ligação tanto com o nosso cérebro quanto com o nosso intestino. Então, a partir do momento que a gente identifica quais são os alimentos que a gente é hipersensível, a gente faz a retirada desses alimentos. Entre 3 a 6 meses sem ingerir esses alimentos e depois pode ir fazendo a reintrodução aos poucos, conforme for tratando o intestino, para que então possa ir fazendo essa reintrodução aos poucos. Hoje em dia existem vários exames que a gente pode estar realizando para descobrir quais são os alimentos que a gente tem hipersensibilidade ou intolerância, mas se você quiser fazer um teste pessoal, experimente retirar o glúten, experimente retirar a lactose ou os alimentos que você suspeita. Faça essa exclusão por pelo menos 15 dias e observe no seu corpo como é que você se sente. Se você diminuir os sintomas, se você já se sentir menos inchado, menos cansado, com menos dores, é sinal de que são incompatíveis com o seu organismo. Então essa é a maneira mais fácil de estar avaliando, de estar analisando, mas é natural que a pessoa, quando tenha alguma intolerância ou hipersensibilidade, seja com mais de um alimento. Então isso a gente pode fazer através dos testes ou exames que nos mostram quais são os alimentos que são incompatíveis com o organismo. Lembrando sempre que o que pode ser remédio para um pode ser veneno para o outro. Então, nós precisamos sempre respeitar a individualidade biológica de cada um. E a melhor forma para avaliar e para dizer se está dando certo é realmente com os sinais e melhoras que cada paciente apresenta. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta e eu desejo que você tenha uma excelente semana.